Gente, bom dia! Estamos aqui em mais um espaço de cultura contemplado pela PNAB do Programa Cultura Viva no eixo dos pontões de cultura da cidade de Campinas. Estamos hoje na Casa do Pavão, que com muito carinho as irmãs, filhas do seu Zé Batista, estão nos recebendo para contar um pouquinho das ações culturais nesse território. Eu estou aqui ao lado da Marisa e da Nilza, que vão contar pra gente um pouquinho como tudo começou por aqui. Bom, olá a todos. Como ele disse, meu nome é Marisa e eu sou uma das diretoras e fundadoras do Espaço Cultural Casa do Pavão, que fica na região sul de Campinas, no Jardim Samambaia. A casa existe há 10 anos, vai completar 11 anos agora em junho. Mas, como Marcos, né? Como o Marcos disse, nós somos filhas de José Batista e Dulce Almerinda de Jesus. Então, a história da Casa do Pavão começa há muitos anos atrás. Porque os nossos pais, eles eram líderes comunitários. Então, tudo que existe no bairro, de alguma maneira, existe assim, com a participação deles. Hoje, eles já estão no outro plano. Mas, a Casa do Pavão, a gente costuma dizer, né, Nilza, que é uma edição atualizada, né, do que eles fizeram. Eles trabalharam mais na infraestrutura e hoje, né, como família, né, a gente toca esse projeto que é para estar oferecendo, vamos dizer assim, um alimento, né, para a alma, né, que é a arte. Então, o propósito principal, o objetivo principal do Espaço Cultural Casa do Pavão é de estar trazendo e fazendo arte na periferia. Esse é o principal objetivo da existência dessa casa. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês, Marcos, um prazer recebê-lo aqui no nosso espaço, como toda a sua equipe, empenhada nessa nova, nesse novo formato que a Cultura Viva oferece, né, para a gente, e esses intercâmbios e essas vivências, né, que tenho certeza que terão resultados muito significativos. Como eu disse, eu sou Nilza Alzira Batista, filha de José Batista, Dulce Almerinda de Jesus Batista, neta de João Batista e Alzira Rosa de Jesus. A Casa do Pavão, os nossos propósitos aqui, como a Marisa disse, terminou dizendo aqui, né? Oferecer arte e cultura para a periferia. Então, enquanto espaço, como diz a Marisa, tem 10 anos, nós pegamos esse espaço muito novo, muito assim, não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha nada, mas é um desafio para nós continuar o trabalho do meu pai, digamos assim, com ações, né, voltadas especialmente para a arte e a cultura, que é um alimento que todas as pessoas precisam, que acaba sendo um medicamento também, né, das pessoas. Eu sou gestora de projetos culturais, formada pelo SENAC. Sou também agente territorial de cultura do Ministério da Cultura, sou bolsista, estou em ação, né, ultimamente. Maravilha. E aqui o que nós oferecemos para nós sentimos a nossa comunidade, nós sentimos o que eles precisam. Então, as ações que nós temos aqui, de maneira geral, é tudo fruto de alguma ideia que construímos junto com a nossa comunidade. Então, nós temos atividades como o Café com Literatura, né? Que surgiu da ideia de que um dia teve um bazar, assim, uma pessoa falou assim, nossa, eu gostaria tanto de tomar um café num espaço desse, num lugar desse, então criamos e já é uma atividade, né, aqui da gente. Nós temos também o Café com as Vizinhas, né, que a gente faz de tempos em tempo, o Café com as Vizinhas,
que também são espaços de trocas bastante importantes para a gente. Temos também Lian Kun, atividades de Lian Kun, né? Temos karatê, capoeira, com turmas de acordo com as idades, né? Diferentes. E nós costumamos dizer que o Espaço Cultural Casa de Pavão ele está em plena construção. Sim. Ele está sempre em construção. Vocês estarem aqui hoje fazem parte dessa construção. Ele nunca estará acabado. Ele nunca estará acabado. Porque cada pessoa que chega aqui, cada artista, cada inspirador que chega aqui vai somando com as ideias que nós temos. Então ele vai estar em pleno processo de construção. E isso para a gente é muito importante. E é isso que nos move. Maravilha. Gente, dentro do escopo de todos os pontos de cultura, nós temos 3 categorias de pontos de cultura que nós chamamos, alguns pontos de territoriais, outros nós chamamos de temáticos e outros nós chamamos de itinerantes. Na quantidade de pontos de cultura que nós temos em Campinas, a gente tem alguns pontos que eles não trabalham o território, eles trabalham um tema. Por exemplo, a Casa de Cultura Fazenda Roseira trabalha o tema do jongo, outro trabalha a palhaçaria, e eles são itinerantes em outras comunidades. Aqui na Casa do Pavão, não, ele é uma casa que trabalha o território e o entorno dentro do trabalho da arte, à medida que tem projetos como esse café com as vizinhas, que tem esse literatura mesmo? Literatura, é um trocadilho. É um trocadilho mesmo. E aí, eu queria perguntar para vocês, à medida que os pais, o seu José e Dona Dulce, é isso? Sim. Eles começam entendendo as necessidades da comunidade no ponto mais do corpo, da necessidade talvez de saneamento, da necessidade de um asfalto, da necessidade de um posto de saúde, que são o que as pessoas que estão envolvidas como coordenadores comunitários fazem. E aí vocês vão dar uma continuidade a partir desse eixo da cultura. Como é que isso chega na vida de vocês? Vocês são artistas? Por que vocês pensaram no processo da arte, né? Porque você falou que é gestora, a Marisa não entendi, tem alguma coisa que vocês já faziam que é dentro do processo artístico e que vai dialogar com o processo social do seu Zé e Dona Dulce, ou foi uma coisa que vocês foram observando na comunidade como necessidade? Assim, eu vou voltar um pouco lá nos pais novamente, né? Os meus pais, além de eles terem esse envolvimento com essa coisa mais da estrutura mesmo, eles também foram muito religiosos. Eles eram os ditos católicos praticantes. Sim. Né? Mas assim, eles tinham uma coisa, eles e os avós tinham uma coisa tão linda que nós crescemos assim, com eles em nenhum momento excluindo ninguém. Nunca falando da religião de ninguém, sempre recebendo todo mundo muito bem, eles nunca falaram absolutamente nada. Então a nossa família por si, ela foi cercada de muita diversidade, né? Isso inclusive nos impulsionou a estar montando esse espaço, e a gente faz questão de dizer que ele é um espaço laico, que é um espaço que a gente pode receber todo mundo a qualquer momento. Agora sim, essa questão de ter esse olhar para a arte, talvez seja uma coisa pessoal, assim, né, de sempre ter tido desejo de fazer algum balé, mas era alguma coisa muito da fantasia, porque, como vocês sabem, na nossa região nunca teve absolutamente nada. Então, acho que já era um desejo mais pessoal, por leitura, por arte. E aí coincidiu que, assim, eu sou graduada em psicologia, né? Uhum. E assim, sou arteterapeuta também. Uhum. Então, assim, o meu trabalho por si só, eu percebia que a palavra não dava conta de tanto sofrimento, de tanta diversidade.
E aí a arte foi, que já era alguma coisa que já era meio inato, né? Ela já foi assim, vindo como, de uma maneira mais forte, como uma possibilidade de cura e de inclusão. Perfeito. E assim, chegou num determinado momento da vida, né? Eu tenho que falar dessa questão mais pessoal, porque isso é fruto de, é o resultado de algum propósito mais pessoal mesmo, né? Que a gente começa a ter reflexões sobre a vida, né? Acho que especialmente pra gente que foi criado na comunidade, que aprendeu a compartilhar, aprendeu a receber, né, inclusive, né? Então, assim, foram vindo ideias do que a gente poderia fazer mesmo, né? Fazer. E aí, sempre tive, de alguma maneira, assim, uma ligação muito forte com casas antigas, com casarões, assim. E aí um dia veio uma intuição, hoje eu entendo que foi uma intuição, talvez de uma espiritualidade, de uma ancestralidade, que falou, Casa do Pavão. Sim. Assim como você, eu não me lembrava dessa casa, nasci aqui, eu não me lembrava dessa casa. Aí eu falei, me lembro do dia, como foi direitinho, eu falei, Casa do Pavão. Foi em setembro de 2010, mais ou menos, indo para o trabalho, lá em Paulínia. Então, é um conjunto, né, que fez nascer esse espaço. Maravilha. É isso, não tem muito. E eu acho muito assim, mais. É isso, e acho que aliado a isso, o espaço, hoje nós temos a certeza e a convicção que o espaço foi criado para isso. Porque o próprio espaço, ele tem uma história bastante interessante. Físico, né? O espaço físico, o físico que nos acolheu, né? Ele tem uma história bastante interessante também. Não é só um casarão. Né? Porque ele já foi, aqui era uma estação experimental do Instituto Agronômico. Era um único dono, né? E ele era dono do quarteirão todo, então o quarteirão todo foi loteado e ficou essa casa com o terreno do lado e do lado que é tudo nosso hoje, né? Tanto aqui do lado é tudo nosso porque os projetos eles continuam em construção. E aí nós chegamos ponto, porque nós pegamos esse espaço aqui, ele bem, vamos usar a palavra deteriorado. Então nós fomos fazendo as ações, as atividades, mesmo com ele inacabado. Porque a gente sabe que se a gente for esperar terminar um espaço, ficar do modelo que a gente quer, a gente nunca faz ação. Então, desde 2014, que a gente abriu pela primeira vez, nós estamos construindo. Então, por exemplo, se vocês olharem esse telhado novo, é um resultado de um Paulo Gustavo que nós estamos encerrando. Olha! Para manutenção de espaços culturais, isso. Nós estamos encerrando. O muro, parte do muro que vocês vão ver grafitado ali fora, é uma parte do Aldir Blanc emergencial. Entendi. Né? A viela, que vocês vão ter o prazer de conhecer também, que é ali mais para baixo, aqui no bairro, uma viela que nós escolhemos para grafitar, é um espaço onde circula várias pessoas, muitas pessoas que ligam um bairro a outro, a escola, posto de saúde, é um resultado de um FIC, né? E agora a gente acabou de ganhar um outro PNAB. Nós estamos com um PNAB de danças negras que logo vocês vão estar vendo a gente. Que aí. maravilha, parabéns. Então, é isso. Mas assim, voltando um pouco na questão, além de tudo isso que a Nilza falou, por que a gente considera que esse aqui não é só uma casa, um casarão? É porque assim, a gente está tentando buscar a história da casa, né? E um dos moradores mais antigos, que agora também já faleceu, o seu Agenor, não sei se vocês se lembram. Sim. Né, ele faleceu. Sim. Ele disse que era o morador mais antigo do bairro, tinha uns 90 e poucos anos, quando eu perguntei, uns 95 quando eu perguntei para ele. Essa casa aqui, ela era um orfanato. Ela era um orfanato, então acho que isso que indica
né, que de fato é um lugar para receber, é um lugar, né, de acolhimento, né? Então muita gente não via essa casa, a gente não via porque ela ficava escondidinha, né? Acho que protegidinha mesmo para talvez seguir o destino dela, né, que é de estar recebendo pessoas e curando, cuidando, né, de alguma maneira. Vamos fazer um tour? Sim, Pela casa? vamos. Vamos lá.